Então as aulas recomeçaram. Somente quando entrei na sala em 1º de outubro me dei conta de que estava no terceiro ano do liceu, que tinha completado 18 anos, que o tempo de estudos, em meu caso já surpreendentemente longo, estava terminando. Melhor assim, conversei muito com o Afonso sobre o que faríamos sobre o diploma. Ele sabia tanto quanto eu. Prestaremos concurso, ele arriscou, mas na verdade não tínhamos ideias claras sobre o que era um concurso. Dizíamos prestar um concurso, passar num concurso, mas o conceito era vago. Era preciso fazer uma prova escrita, submeter-se a uma entrevista. E o que se ganhava? Um salário? Afonso me conversou que uma vez passando em um concurso qualquer, pensava em se casar. Com Marisa? Claro, algumas vezes lhe perguntei discretamente de Nino, mas ele não tinha simpatia pelo irmão dela, nem sequer se cumprimentavam. Nunca tinha entendido meu interesse por ele. É feio, dizia, todo torto, só pele e osso. Já Marisa, ele achava bonita, mas acrescentava logo atento para não me ferir. Você também é bonita. Ele gostava da beleza e, sobretudo, do cuidado com o corpo. Ele mesmo se cuidava muito, sempre cheirava a barbearia, comprava roupas, fazia levantamento de peso todos os dias. Me contou que se divertia muito na loja da Piazza de Martiri. Não era como na charcutaria. Ali era possível se vestir com elegância, ou melhor, era imprescindível. Ali era possível falar em italiano. As pessoas eram educadas, tinham estudado. Ali, mesmo quando você se ajoelhava diante dos clientes ou das clientes para ajudá-los a calçar os sapatos, era possível fazê-lo com boas maneiras, como um cavalheiro do amor cortês. Mas, infelizmente, não havia possibilidade de continuar na loja. Por quê? Ah, de início ele foi vago e eu não insisti. Depois me contou que agora Pinute ficava sempre em casa, porque não queria se cansar, estava com uma barriga enorme e pontuda. De todo modo, quando tivesse bebê, era óbvio que não teria mais tempo para trabalhar. Em teoria, isso poderia facilitar as coisas para o seu lado. Os Solares estavam contentes com ele. Talvez pudesse se ajeitar na loja logo depois do diploma. Mas não havia nenhuma possibilidade, e nessa altura, de repente, surgiu o nome de Lila. Só de ouvi-lo, meu estômago queimou. O que ela tem a ver com isso? Soube que ela tinha voltado das férias enlouquecida, continuava sem conseguir engravidar, os banhos não tinham servido para nada e delirava. Uma vez quebrou todos os vasos de planta que tinha na varanda. Falava que ia à charcutaria e, em vez disso, deixava Carmen sozinha e saía por aí. De noite, Stefano acordava e não a encontrava na cama. Circulava pela casa, lendo e escrevendo. Depois, de repente, sossegara. Ou melhor, tinha concentrado toda a sua capacidade de arruinar a vida de Stefano em um único objetivo: fazer com que Guilhola fosse trabalhar na charcutaria nova e que ela mesma assumisse a loja na Piazza de Martiri. Fiquei muito surpresa. É Michele que a quer na loja, eu disse, mas ela não quer ir. Isso foi antes. Agora ela mudou de ideia, está fazendo o diabo para trabalhar lá. O único obstáculo é que Stefano não concorda, mas se sabe que, no fim das contas, meu irmão sempre acaba fazendo o que ela quer. Não fiz mais perguntas, não queria de modo nenhum ser reabsorvida pelas questões de Lila, mas por um tempo me peguei perguntando: o que ela tem em mente? Por que de uma hora para outra quer ir trabalhar no centro? Depois deixei para lá, tomada por outros problemas. A livraria, o colégio, as sabatinas, os livros didáticos. Alguns eu comprei, mas a maioria eu surrupiei do livreiro sem nenhum escrúpulo. Voltei a estudar firme, especialmente de noite. De fato, durante as tardes, até as férias de Natal, quando me demiti, estive comprometida com a livraria. E logo em seguida, a própria Galiane me arranjou umas aulas particulares, às quais me dediquei muito. Entre colégio, aulas e estudo, não houve espaço para mais nada. Quando no final do mês eu dava o dinheiro que recebia, minha mãe o embolsava sem dizer nada, mas na manhã seguinte se levantava cedo para me preparar o café da manhã, às vezes até com ovo batido, ao qual se dedicava com tanto zelo. Enquanto eu ainda estava sonolenta na cama, ouvi o cloque-cloque da colher batendo na xícara, que derretia na boca feito um creme, sem nenhum grãozinho de açúcar. Quantos professores do liceu parece que não podiam deixar de me considerar a aluna mais brilhante, quase por uma espécie de indolente funcionamento de toda a velha engrenagem escolar.
Defendi sem problemas meu papel da primeira da classe, e como Nino terminara a escola, coloquei-me entre os melhores de todo o colégio. Mas não precisei de tempo para notar que Galiane, mesmo sendo muito generosa comigo, me atribuía sabe-se lá que culpa que a impedia de ser cordial como antigamente. Por exemplo, quando lhe devolvi os livros, ela se mostrou irritada porque estavam cheios de areia e os levou embora sem me prometer que emprestaria outros. Por exemplo, não me passou mais seus jornais e por certo tempo me forcei a comprar o Matino, mas depois parei. Aquilo me entediava, era dinheiro jogado fora. Por exemplo, nunca mais me convidou para a casa dela, embora eu tivesse gostado de reencontrar seu filho, Armando. Entretanto, continuou me elogiando publicamente, me dando notas altas, me aconselhando conferências e até filmes importantes que projetavam numa sala de padres em Portalba. Até uma vez, logo depois das férias de Natal, ela me chamou na saída da escola e fizemos juntas um trecho do trajeto. Perguntou-me sem preâmbulos o que é que eu sabia de Nino. Nada, respondi. Me diga a verdade. É verdade. Aos poucos fiquei sabendo que, passado o verão, Nino não dera mais nenhuma notícia, nem a ela e nem à filha. Rompeu com Nádia de modo desagradável. Disse que, com irritação de mãe, com uma carta de poucas linhas enviada de Ixia, que a fez sofrer muito. Depois conteve e acrescentou, reassumindo seu papel de professora. Mas paciência, vocês são jovens, a dor ajuda a crescer. Fiz sinal que sim. Ela me perguntou. Ele também a deixou? Fiquei vermelha. A mim? Vocês não se viram em Ixia? Sim, mas entre nós nunca houve nada. Tem certeza? Absoluta. Nádia está convencida de que ele a deixou por você. Neguei com veemência. Disse que estava pronta a encontrar Nádia e dizer a ela que entre mim e Nino nunca houve nenhuma besteira. Ela ficou contente e me garantiu que contaria à filha. Naturalmente, não mencionei Lila, não só porque eu estava decidida a cuidar da minha vida, mas também porque falar sobre isso me deprimia. Tentei desviar do assunto, mas ela voltou a Nino. Disse que circulavam vários boatos sobre ele. Havia quem dissesse que ele não só não prestara os exames de outono, mas que tinha até parado de estudar e havia jurado, e quem jurasse que a tinha visto uma tarde na Via Arenátia, sozinho, completamente embriagado, caminhando aos tropeços e de vez em quando bebendo de uma garrafa. Mas Nino, concluiu, não era simpático a todos, e talvez alguém se divertisse espalhando boatos contra ele. Mas que tristeza se aquilo tudo fosse verdade. Com certeza são mentiras, eu disse. Tomara, mas é difícil acompanhar aquele rapaz. Sim, ele é muito bom. É. Se você por acaso souber o que ele anda aprontando, por favor me avise. Despedimo-nos e corri para dar aula de grego a uma menina do ginásio que morava no Parque Marguerita. Mas foi difícil. No grande aposento em permanente penumbra onde fui acolhida com respeito havia móveis solenes, tapete com cenas de caça, antigas fotografias de militares de alta patente e vários outros sinais de uma tradição de autoridade e de riqueza que a minha pálida aluna de 14 anos causava no topor corporal e intelectual, e em mim provocavam uma sensação de mal-estar. Naquela ocasião, precisei lutar sem trégua para manter a vigilância sobre declinações e conjugações. Continuamente a silhueta de Nino me voltava à mente, tal como Galliani o evocara. Paletó surrado, gravata esvoaçante, as pernas compridas de passo trôpego, a garrafa vazia que, depois de um último trago, ia se quebrar na pedra da Auracenate. O que acontecera entre ele e Lila depois de Ixia? Contrariamente às minhas previsões, era evidente que ela voltara atrás, tudo tinha terminado, ela recuperara a consciência. Já Nino, não. Do jovem estudioso com uma resposta bem articulada para cada coisa, se transformara em um vagabundo, arrasado pelo mal do amor pela mulher do salsicheiro. Cogitei tornar a perguntar a Afonso se tinha notícias dele. Pensei em ir eu mesma encontrar Marisa e pedir informações sobre o irmão, mas logo me obriguei a tirá-lo da cabeça. Vai passar, disse a mim mesma. Ele me procurou? Não. E Lila me procurou? Não. Por que deveria me preocupar com ele ou com ela, quando eles não se preocuparam comigo? Continuei a lição e segui meu caminho.
Depois do Natal, fiquei sabendo por Afonso que Pinúcia tinha dado à luz a um menino, que se chamaria Fernando. Fui fazer uma visita pensando que a encontraria na cama, feliz, amamentando o bebê. No entanto, ela já estava de pé em camisola de noite e chinelos, enfesada. Expulsou com maus modos a mãe que lhe dizia: fique na cama, não se canse. E quando me levou até o berço, disse sombria: eu nunca me saio bem em nada. Olha só como ele é feio. Ficou assustada só de tocá-lo, só de olhar para ele. E embora Maria, parada na soleira do quarto, murmurasse como uma fórmula sedativa: o que você está dizendo, Pina? Ele é lindo. Ela continuou repetindo com raiva: é feio, é mais feio que Rino. Naquela família todos são feios. Depois tomou fôlego e exclamou desesperada, com lágrimas nos olhos: culpa minha, escolhi mal o marido. Mas quando a gente é muito menina, não pensa direito. E olha só o filho que eu fiz, com o nariz achatado, que nem o de Lina. Então, sem interrupções, começou a insultar pesadamente a cunhada. Soube por ela que Lila, a prostituta, há 15 dias mandava e desmandava a seu bel prazer na loja da Piazza de Martiri. Guiliola teve que ceder e voltou à confeitaria do Solara. Ela mesma, Pinúcia, tivera que ceder, atrelada ao filho, quem sabe até quando. Todos tiveram que ceder, principalmente Stefano, como sempre. E agora, todos os dias, Lila inventava uma, ia trabalhar vestida de ajudante de Mike, e se o marido não a acompanhava de carro, deixava-se acompanhar sem problemas por Michele. Gastara sabe-se lá quanto em 2 quadros que representavam sabe-se lá o quê, e pendurou-os na loja, não se sabe com que propósito. Comprara um monte de livros e os colocara numa estante, no lugar dos sapatos. Montou uma espécie de salão de recepções com sofás, poltronas, puffs e uma copa de cristal onde punha chocolatinhos Gerolden à disposição de quem quisesse grátis, como se estivesse lá não para sentir o chulé dos clientes, mas para bancar a senhora do castelo. E não é só isso, disse. Há uma coisa ainda pior. O quê? Você sabe o que Marcelo Solara fez? Não. Lembra os sapatos que Stefano e Rino tinham dado a ele? Aqueles feitos exatamente segundo o desenho de Lila? Sim, uma porcaria de sapato. Rino sempre disse que estava água neles. E então, o que aconteceu? Pina me enredou numa história vertiginosa, às vezes confusa, de dinheiro, trapaças, enganos e dívidas. Aconteceu que Marcelo, insatisfeito com os novos modelos feitos por Rino e Fernando e certamente em concluir com Michele, mandava produzir apenas sapatos não na fábrica Cerulo, mas numa outra, em Afragola. Depois disso, nas vésperas do Natal, os contribuiu com a marca Solara em todas as lojas, especialmente na da Piazza de Martiri. E ele podia fazer isso? Claro, os sapatos eram dele. Meu irmão e meu marido, aqueles 2 cretinos, deram de presente a ele. E ele pode fazer o que bem quiser. E agora? Agora, concluiu, estão circulando em Nápoles o sapato Cerulo e o sapato Solara. E os sapatos Solaras estão vendendo muito bem, melhor que o Cerulo. E todo o lucro vai para o Solara. Tanto que Rino está nervosíssimo porque esperava qualquer concorrência, mas não a dos próprios Solara, os sócios, e ainda por cima com um sapato feito com suas próprias mãos e depois estupidamente jogado fora. Então me lembrei de Marcelo, da vez em que Lila o ameaçara com um trinchete. Era mais lento que Marcelo e mais tímido. Que necessidade tinha de fazer aquela afronta? Os negócios do Solara eram numerosíssimos, alguns à luz do sol, outros não, e cresciam a cada dia. Tinham amizades poderosas desde os tempos do avô, faziam e recebiam favores. A mãe deles era agiota e tinha um livro que metia medo em meio bairro, e a essa altura talvez até o cerulo e o dos carraque. Portanto, Marcelo e para o irmão, os sapatos e a loja da Piazza de Martiri eram apenas uma das tantas fontes onde a família bebia, se seguramente não das mais importantes. Então, por quê? A história de Penuccia começou a me incomodar. Por trás da fachada do dinheiro percebi algo de mais mesquinho. O amor de Marcelo por Lila tinha terminado, mas a ferida permaneceu aberta e infeccionou. Desfeita qualquer dependência, ele se sentia livre para fazer mal aos que no passado o haviam humilhado. De fato, Pinúcia me disse, Rino foi com Stefano protestar, mas não adiantou.
Os Solaros trataram com arrogância. Era gente habituada a fazer o que bem quisesse. Por isso o encontro foi praticamente como falar com as paredes. Por fim, Marcelo mencionou vagamente que ele e o irmão pensavam em fazer toda uma linha solara que repetisse com variações os traços daquele sapato feito como amostra. E depois acrescentou sem um nexo claro: vamos ver como as suas novas produções se saem e se vale a pena mantê-las no mercado. Entendeu? Entendi. Marcelo queria eliminar a marca Cerulo, substituí-la pela Solara e assim causar um grande prejuízo econômico a Stefano. Preciso ir embora do bairro de Nápoles, disse a mim mesmo. Não estou nem aí para as suas disputas. No entanto, perguntei: E Lina? Os olhos de Pinúcia lançaram um lampejo feroz. O problema é justamente ela. Lina estava debochando de toda aquela história. Quando Rino e o marido se irritavam, ela os zombavam assim. Foram vocês que deram sapatos a ele, não eu. Foram vocês que fizeram negócio com Solara, não eu. Se vocês são dois cretinos, o que é que eu posso fazer? Era hostil, não se sabia de que lado estava, se com família ou com os dois Solara. Tanto é que quando Michele insistiu mais uma vez dizendo que a queria na Piazza de Martiri, ela, de uma hora para outra, aceitou. E mais, atormentou Stefano até que a deixasse ir. E como é que Stefano acabou cedendo? Perguntei. Pinúcia deu um longo suspiro de irritação. Stefano tinha cedido porque esperava que Lila, já que Michele insistira tanto e visto que Marcelo sempre tivera um fraco por ela, conseguisse ajeitar as coisas. Mas Rino não confiava na irmã, estava assustado, não dormia de noite. O velho sapato que ele e Fernando tinham descartado e que Marcelo mandara fabricar em sua forma original estava fazendo sucesso, estava vendendo. O que aconteceria se os Solares começassem a tratar diretamente com Lila e ela, escrota que era desde nascença, depois de ter se recusado a desenhar novos sapatos para a família, passasse a desenhá-los para eles? Isso não vai acontecer, garantia Pinúcia. Foi ela quem lhe disse? Não, eu não a encontro desde as férias. E então? Eu sei como ela é. Lina tem curiosidade por uma coisa e se empenha o mais que pode. Depois, uma vez que a conseguiu, a vontade passa e ela não pensa mais nisso. Tem certeza? Tenho. Maria ficou contente ao ouvir aquelas minhas palavras e se agarrou a elas para acalmar a filha. Você ouviu? Ela disse. Está tudo certo. Lenúcia sabe o que está dizendo. Mas, de fato, eu não sabia nada. A parte menos pedante de mim se lembrava bem na imprevisibilidade de Lila. Por isso, eu não via a hora de ir embora daquela casa. O que eu tenho a ver com isso? Pensava, com essas histórias mesquinhas, com a pequena vingança de Marcelo Solara, com toda essa luta e essa ânsia por dinheiro, por carros, por casas, por móveis e enfeites e férias. E como depois de Chia, depois de Nino, Lila pôde voltar a tratar como esses camorristas. Vou tirar meu diploma, vou fazer concurso, vou passar. Vou-me embora desse nojo, o mais longe possível. Então falei, enternecendo-me, diante do menino que agora Maria pegava no colo. Como ele é lindo! Mas não consegui resistir. Adiei longamente e depois acabei cedendo. Perguntei a Afonso se um domingo podíamos dar um passeio, eu, ele e Marisa. Afonso ficou contente, fomos a uma piazza de Viaforia. Perguntei sobre Lídia, sobre os meninos, especialmente sobre Ciro, e então perguntei o que Nino andava fazendo de bom. Ela me respondeu sem interesse. Falar do irmão a deixava nervosa. Disse que ele tinha tido um longo período de loucura e o pai, que ela adorava, havia passado por maus momentos. Nino chegara a partir para cima dele. Nunca se soube qual seria a causa dessa loucura. Não queria mais estudar, queria ir embora da Itália. Depois tudo passou de repente. Voltou a ser como era antes e estava recomeçando a prestes os exames. Então ele está bem? Sei lá. Está contente? Na medida em que alguém como ele é capaz de estar contente, sim. E só estuda. Você quer saber se ele tem namorada? Não, imagine, só quero saber se ele sai, se ele se diverte, se vai para dançar. E eu sei lá, Helena. Ele está sempre fora, agora está obcecado por cinema, com romances, com arte, e nas raras vezes em que aparece em casa, começa logo a discutir com o papai, só para ofendê-lo, para arranjar briga. Me senti aliviada por Nino ter se recuperado, mas também fiquei triste. Cinema, romances, arte?
como as pessoas mudavam depressa seus interesses, seus sentimentos. Frases bem organizadas são substituídas por frases bem organizadas. O tempo é um fluxo de palavras coerente só na aparência. Quem mais tem acumula. Me senti uma idiota. Tinha menosprezado as coisas de que gostava só para me adequar ao que aguardava Nina. Sim, resignar-se àquilo que se é, cada qual pelo seu caminho. Torci apenas para que Marisa não mencionasse que tinha me encontrado e que eu perguntara por ele. Depois daquela noite, não me referi mais a Nina ou a Lila nem com Afonso. Me fechei ainda mais em minhas obrigações, comecei a multiplicá-las para ocupar meu dia e minha noite. Naquele ano estudei obsessiva e ainda aceitei outra aula particular por bastante dinheiro. Me impus uma disciplina férrea, muito mais dura que aquela a qual me habituara desde a infância. Tempo escandido, uma linha reta que corria desde o amanhecer até a noite funda. No passado havia Lila um desvio contínuo e feliz rumo a territórios surpreendentes. Agora, tudo que eu era queria extrair de mim. Tinha quase 19 anos. Nunca dependeria de ninguém. E nunca mais sentiria falta de ninguém. O terceiro ano do liceu passou no piscar de olhos. Pelejei com a geografia astronômica, com a geometria, com a trigonometria. Foi uma espécie de corrida para saber tudo, quando, de fato, eu dava por certo que minha insuficiência era constitutiva e, portanto, incancelável. No entanto, eu gostava de fazer o possível. Não tinha tempo de ir ao cinema, assimilava apenas os títulos e as tramas. Nunca tinha ido ao museu arqueológico, passava ali um meio período às pressas. Nunca tinha visitado a pinacoteca, dava um pulo por lá 2 horinhas e ia embora. Enfim, eu tinha coisas demais a fazer, que me importavam os sapatos e a loja Piazza de Martiri. Nunca mais fui lá. Às vezes encontrava Pinute acabada empurrando Fernando no carrinho. Parava um segundo e escutava distraidamente as lamúrias sobre Rina, Stefano, Lila, Guilhola, todo mundo. Às vezes encontrava Carmen, cada vez mais desesperada com a situação na charcutaria nova, desde que Lila tinha ido embora, abandonando-a aos abusos de Maria e Pinúcia, e a deixava desabafar por uns minutos sobre a saudade que tinha de Inha dos Cano, como ela contava os dias para que ele voltasse do serviço militar, como seu irmão Pasquale penava entre o trabalho nos canteiros de obra e a militância comunista. Às vezes encontrava a Ada, que passara a detestar Lila, ao passo que estava muito contente com Stefano. Falava dele com ternura, e não só porque ele aumentaria ainda mais seu salário, mas também porque era um grande trabalhador, disponível com todos, e não merecia aquela mulher que o tratava, que nem cachorro. Foi ela que me disse que Antônio tinha sido dispensado antecipadamente por causa de um terrível esgotamento nervoso. Como assim? Você sabe como ele é. Já com você, dava sinais de esgotamento. Uma frase ruim que me referiu, mas também não vou pensar nisso. Num domingo de inverno encontrei Antônio por acaso e quase não o reconheci, de tanto que estava magro. Dei um sorriso esperando que ele parasse, mas ele pareceu nem se dar conta de mim e seguiu adiante. Então o chamei e ele se virou com um sorriso aliado. Oi, Helena. Oi, estou contente de ver você. Eu também. O que tem feito? Nada. Não vai voltar para a oficina? Não há mais vaga. Você é bom, vai encontrar emprego em outro lugar. Não, se eu não me curar, não vou conseguir nada. E o que você teve? Medo. Falou exatamente assim. Medo. Em Cordenons, numa noite, enquanto estava na sentinela, se lembrou de uma brincadeira que o pai fazia quando ainda estava vivo, e era bem pequeno. Desenhava com uma caneta olhos e bocas nos 5 dedos da mão esquerda e depois os mexia e falava com eles como se fossem pessoas. Era uma brincadeira tão bonita que só de lembrar ele chorava. Mas naquela noite, durante o turno de guarda, ele teve a impressão de que a mão de seu pai havia entrado na dele e que agora ele tinha dentro dos dedos gente de verdade, miúda, miúda, mas toda bem formada, que ria e cantava. O medo lhe viera por esse motivo, bater a mão contra a guarita até sangrar, mas os dedos continuaram rindo e cantando, sem parar um segundo. Só ficou bem quando o turno terminou e ele foi dormir. Um pouco de descanso e na manhã seguinte não tinha mais nada, mas permanecera o terror de que a doença na mão voltasse. E de fato voltou,
cada vez mais frequente, os dedos passaram a rir e a cantar até de dia, até que ele pirou e os levaram a médico. Agora passou, disse, mas sempre pode recomeçar. Me diga como posso te ajudar. Pensou um pouco, como se de fato estivesse avaliando uma série de possibilidades, e então murmurou: Ninguém pode me ajudar. Entendi imediatamente que ele não sentia mais nada por mim. Eu saíra definitivamente de sua cabeça. Por isso, depois daquele encontro, peguei o hábito de todo domingo ir até sua janela e chamá-lo. Dávamos um passeio no pátio, falávamos disso e daquilo, e quando ele dizia que estava cansado, nos despedíamos. Às vezes, ele descia com Melina, vistosamente maquiada, e passeávamos, eu, ele e a mãe. Às vezes, nos encontrávamos com Ada e Pascoal e dávamos uma volta mais longa, mas, em geral, só nós três conversávamos. Antônio ficava mudo. Em suma, isso se tornou um hábito tranquilo. Foi com ele ao enterro de Nicolas Cano, o verdureiro, que morreu de repente com a pneumonia. E Enzo veio de licença, mas não chegou a tempo de encontrá-lo vivo. Juntos também fomos consolar Pasquale, Carmen e a mãe deles, Josepina, quando se soube que o pai, o ex-marceneiro que matara Dom Aquile, tinha morrido de infarto na prisão. E também estávamos juntos quando recebemos a notícia de que Carlo Resta, o vendedor de sabão e outros artigos domésticos, tinha sido assassinado a pauladas dentro de sua lojinha. Falamos longamente sobre isso. Todo o bairro comentou. As conversas difundiram verdades e fantasias cruéis. Alguém contou que as pauladas não tinham sido suficientes e que lhe meteram uma linha no nariz. Atribuía o seu crime a um bandido qualquer, alguém que roubara o faturamento do dia. Mas depois Pasquale nos contou que ouvira conversas, segundo ele, muito mais plausíveis. Dom Carlos estava endividado com a mãe de Solara porque era viciado em baralho e recorria a ela para pagar as dívidas de jogo. E daí? Perguntou Ada, que sempre era cética quando o namorado vinha com hipóteses mirabolantes. E daí que ele não quis dar o que devia à agiota, e então trucidaram. Que nada, você sempre falando bobagens. É provável que Pasquale estivesse exagerando, mas em primeiro lugar nunca se soube quem matou Dom Carlo. Resta em segundo, a lojinha foi arrematada justamente pelos Solara, com toda a mercadoria que havia dentro, e por uma ninharia, embora eles tenham deixado a viúva de Dom Carlo e filho mais velho cuidando do negócio. Por generosidade, disse Ada. Porque é gente de merda, respondeu Pasquale. Não lembro se Antônio fez comentários sobre esse episódio. Estava esmagado pelo mal-estar que as conversas de Pasquale de algum modo aguçavam. Tinham a impressão de que a desordem de seu corpo estivesse se alastrando pelo bairro e se manifestasse pelos casos horrorosos que se sucediam. Para nós, o fato mais terrível aconteceu num domingo tépido, primaveril, quando eu, ele, Pasquale e Ada estávamos no pátio esperando Carmela, que subira para pegar um agasalho em casa. Passaram 5 minutos e Carmela apareceu na janela gritando para o irmão. Pasquale, não estou achando a mamãe. A porta do banheiro está trancada por dentro, mas ela não responde. Pasquale subiu as escadas aos saltos e nós atrás. Encontramos Carmela, ansiosa, em frente à porta do banheiro e Pasquale bateu constrangido educadamente várias vezes, mas de fato ninguém respondeu. Então Antônio disse ao amigo, acenando para a porta: Não se preocupe, depois eu conserto. E agarrando a maçaneta, quase arrancou fora. A porta se abriu. Josepina Peluso tinha sido uma mulher radiosa, energética, trabalhadora, afável, capaz de enfrentar todas as adversidades. Nunca deixara de cuidar do marido preso e, quando ele foi detido, me lembro bem, acusado de ter assassinado Dom Aquile Carraque, ela se opôs com todas as forças. 4 anos atrás, aceitara com refletida adesão o convite de Stefano para passarmos juntos a noite de Ano Novo, e foi à festa com os filhos, contente por aquela reconciliação entre as famílias. E ficou feliz quando a filha, graças a Lila, conseguiu um emprego na charcutaria de um bairro novo. Mas agora, morto o marido, ela evidentemente se cansara. Em pouco tempo se tornara uma mulher frágil, sem a energia de antigamente, só pele e osso. Tinha retirado a luminária do banheiro, um prato metálico pendurado por uma corrente. A amarrava ao gancho fixado no teto, o cabo de aço no varal. Depois se pendurou pelo pescoço. Antônio a viu antes de todos e caiu no choro.
Foi mais fácil acalmar os filhos de Giuseppina, Carmen e Pasquale do que ele. Repetia para mim horrorizado. Você viu que ela estava com os pés descalços e que as unhas eram compridas e que em um pé havia esmalte vermelho fresco e no outro não? Eu não tinha percebido, mas ele sim. Apesar da doença dos nervos, tinha voltado do serviço militar mais convencido que nunca de que sua missão era agir como um macho que se lança ao perigo antes de todos, sem medo, e consegue resolver todos os problemas. Mas era frágil. Depois daquele episódio, durante semanas viu Josepina em todos os cantos escuros da casa e ficou ainda pior, de modo que deixei de lado todas as minhas obrigações para ajudá-lo a se acalmar. Foi a única pessoa do bairro que frequentei com certa continuidade, até prestar os exames finais. Quanto a Lila, mal a vi ao lado do marido no enterro de Giuseppina, enquanto abraçava Carmen aos soluços. Ela e Stefano tinham mandado uma grande coroa de flores, em cuja fita roxa seguiam as condolências do casal Carraque. Não foi por causa das provas que parei de ver Antônio. As duas coisas acabaram coincidindo, já que justamente naquele período ele veio me procurar aliviado para me dizer que tinha aceitado um trabalho oferecido pelos irmãos Solara. A coisa não me agradou, me pareceu mais um sintoma de sua doença. Ele odiava os Solara, se engalfinhara com eles desde menino para defender a irmã. Ele, Pasquale e Enzo tinham enchido Marcelo e Michele de porrada e destruído seu carro. Mas, acima de tudo, me deixara porque eu tinha ido pedir ajuda a Marcelo para livrá-lo do serviço militar. Então, por que se dobrava assim? Me deu explicações confusas. Disse que no quartel tinha aprendido que quando se é soldado raso, deve-se obediência a qualquer um de patente superior. Disse que a ordem é melhor que a desordem. Disse que aprendera como se aproximar de um homem por trás e matá-lo sem que ele nem sentisse sua presença. Compreendi que a doença tinha muito a ver com aquilo, mas que o real problema era a miséria. Tinha ido até o bar e pedido um emprego, e Marcelo, a princípio, o destratou, mas depois lhe ofereceu um X por mês, se expressou assim, só para ficar à disposição sem uma tarefa específica. À disposição? Sim, à disposição. Para quê? Não sei. Ele não saiu, e por causa dessa relação de dependência, acabou brigando tanto com Pasquale quanto com Enzo, que voltara do serviço militar mais taciturno que costume, e mais inflexível. Com doença ou sem doença, nenhum deles conseguiu perdoar Antônio por aquela escolha, principalmente Pasquale, que, embora fosse namorado de Ada, chegou a ameaçá-lo dizendo que, cunhado ou não, não queria mais vê-lo. Fugi depressa daqueles problemas e me concentrei nos exames de maturidade. Enquanto estudava dia e noite, às vezes morta de calor, relembrava o verão passado, especialmente os dias de Nino, antes que Pinúcia fosse embora, quando Lila, Nino e eu éramos um trio feliz, ou pelo menos assim me parecia. Rechacei qualquer imagem e até o eco mais tênue e de uma frase. Não me permiti distrações. O exame foi um momento decisivo em minha vida. Redigi em 2 horas um tema sobre o papel da natureza na poética de Ginomo Leopardi, citando, em meio a versos que sabia de cor, paráfrases em belo estilo do natural de história da literatura italiana. Mas, sobretudo, entreguei a prova de latim e de grego quando meus colegas, inclusive Afonso, mal tinham começado a fazê-la. Isso atraiu para mim a atenção dos examinadores, em particular de uma professora idosa e magérrima, com uma blusa rosa e cabelos azuis celestes saídos do salão, que me dirigiu muitos sorrisos. De todo modo, a verdadeira virada se verificou nos exames orais. Fui elogiada por todos os professores, mas quem mais esteve de acordo comigo foi a examinadora de cabelos azuis. Estava admirada com meu desempenho não só pelo que eu dizia, mas também pela maneira como dizia. A senhorita escreve muito bem, me disse com um tom e um sotaque, para mim indecifrável, mas de qualquer modo muito distante do de Nápoles. Obrigada. Considera realmente que nada está destinado a durar, nem mesmo a poesia? É o que pensa Leopardi. Tem certeza disso? Sim. E a senhorita, o que pensa? Penso que a beleza é uma ilusão. Assim como o jardim leopardiano. Eu não sabia nada de jardins leopardianos, mas respondi: sim, como o mar no dia sereno, ou como um pôr do sol, ou como o céu à noite. É maquiagem passada sobre o horror. Basta retirá-la e ficamos sozinhos com nosso assombro.
As frases me saíram bem, pronunciei-as com uma cadência inspirada. De resto, não estava improvisando, eram variações orais do que eu tinha escrito na redação. Que faculdade pretende seguir? Eu sabia muito pouco ou quase nada de faculdades. A própria acepção do termo era vaga para mim. E me esquivei. Vou prestar algum concurso. Não vai para a universidade? Minhas faces queimam, como se eu não quisesse esconder uma culpa. Não. Precisa trabalhar? Sim. Fui dispensada e voltei a me reunir com o Afonso e os outros. Mas pouco depois a professora me alcançou no corredor. Falou longamente de uma espécie de colégio em Pisa, onde, em caso de aprovação no exame parecido com aquele que eu tinha feito, se estudava de graça. Se a senhorita voltar aqui há 2 dias, lhe dou todas as informações necessárias. Fiquei escutando, mas como lhe falam sobre algo que de fato nunca poderá lhe servir? E quando 2 dias depois voltei à escola só por temor de que a professora se ofendesse e me desse uma nota baixa, fiquei surpresa com as informações precisíssimas que ela anotara para mim em uma folha de protocolo. Nunca mais a encontrei, mas sei nem como se chama. Só entanto, devo muitíssimo a ela. Sem deixar em nenhum momento de me tratar por senhorita, passou com naturalidade a um comedito abraço de despedida. Os exames terminaram. Fui aprovada com média 9. Afonso também se saiu bem, passou com média 7. Antes de deixar para sempre, sem lamentações, o edifício cinza e mal cuidado, cujo único mérito, a meus olhos, era o de ter sido frequentado também por Nino, entrevi Galiane e fui me despedir dela. Ela me congratulou pelo ótimo resultado, mas sem entusiasmo. Não me serviu nem me sugeriu livros para o verão seguinte. Não me perguntou o que eu faria agora que tinha obtido o diploma do liceu. Seu tom distante me magoou. Eu pensava que as coisas tivessem se ajeitado entre nós. Qual era o problema? Uma vez que Nino tinha deixado a filha e nunca mais aparecera, eu tinha sido posta ao lado dele para sempre, o mesmo bando de jovens da escassa consistência, pouco sérios e inconfiáveis. Habituada, como eu era, a ser simpática com todos e a conservar em torno de mim aquela simpatia como uma armadura reluzente, fiquei mal e acredito que o desinteresse dela tinha sido papel importante na decisão que acabei tomando. Sem falar com ninguém, fiz um pedido de admissão na Escola Normal de Pisa. A partir daquele momento, me desdobrei para conseguir dinheiro, visto que as boas famílias cujos filhos tinham sido meus alunos durante todo o ano letivo estavam satisfeitas comigo e que minha fama de boa professora se espalhara. Trabalhei feito louco em agosto com um bom número de novos alunos que em setembro deviam fazer recuperação em latim, grego, história, filosofia e até matemática. No final do mês, me vi rica. Tinha conseguido juntar 70.000 liras. Dei 50 à minha mãe, que reagiu de maneira violenta e quase me arrancou o dinheiro das mãos, metendo-os no sutiã como se estivéssemos na rua de casa, mas andando pela rua, e ela temesse um furto. Escondi que tinha guardado 20.000 liras para mim. Somente um dia antes da partida, comuniquei à minha família que eu precisava ir a Pisa prestar uns exames. Se eles me aceitarem, anunciei, vou estudar lá, sem gastar uma lira de ninguém. Falei com muita decisão em italiano, como se não fosse um assunto redutível ao dialeto, como se meu pai, minha mãe e meus irmãos não precisassem e não pudessem compreender o que eu estava a ponto de fazer. De fato, se limitaram a ouvir incomodados, e me pareceu que seus olhos eu já não fosse quem sou, mas uma estranha que tivesse vindo de visita numa hora inoportuna. Por fim, meu pai falou: faça o que precisa fazer, mas preste atenção, nós não podemos ajudar. E foi embora dormir. Minha irmã menor perguntou se podia ir comigo. Já minha mãe não disse nada, mas antes de desaparecer, deixou sobre a mesa 5.000 liras para mim. Olhei as cédulas demoradamente, sem tocar nelas. Depois, superando meus escrúpulos por estar gastando dinheiro ao correr atrás dos meus caprichos, pensei: é dinheiro meu. E peguei. Pela primeira vez saí de Nápoles, saí da Campânia. Descobri que tinha medo de tudo: medo de errar de trem, medo de precisar mijar e não saber onde fazer, medo de que anoitecesse e eu não conseguisse me orientar numa cidade desconhecida, medo de ser roubada. Meti todo o meu dinheiro no sutiã, como minha mãe fazia, e passei horas numa ansiedade alerta, que conviveu simultaneamente com uma sensação crescente de liberdade. Tudo correu bem, exceto o exame, ao meu ver. A professora de cabelos celestes não me dissera que seria bem mais difícil que as provas finais do liceu, sobretudo o latim, que pareceu complicadíssimo, mas na verdade esse foi apenas o pico mais alto.
cada prova se tornou pretexto para uma averiguação ardilosíssima de minhas competências. Falei à toa, balbuciei, fingi várias vezes ter a resposta na ponta da língua. O professor de italiano me tratou como se até o som da minha voz o incomodasse. Vejo que mais que escrever argumentando, a senhorita escreve borboleteando. Vejo, senhorita, que se lança com destemor sobre questões de que ignora completamente os problemas da imposição crítica. Fiquei deprimida, logo perdi a confiança no que dizia. O professor se deu conta e, olhando-me com ironia, pediu que eu falasse de algo que tinha lido recentemente. Ele esperava algo sobre um autor italiano, suponho, mas eu não entendi e me agarrei à primeira tábua que se pareceu segura, ou seja, as conversas que tínhamos tido no verão anterior em Chia, na praia de Citara, a propósito de Beckett e de Dan Rooney, que, mesmo sendo cego, queria também se tornar surdo e mudo. A expressão irônica do professor aos poucos se transformou numa careta perplexa. Interrompeu-me rapidamente e me passou para o professor de História, que não deixou por menos. Submeteu-me a uma lista infinita e extenuante de perguntas formuladas com extensa precisão. Até aquele momento, eu nunca me sentira tão ignorante, nem em meus piores anos da escola, aquele em que tinha dado uma péssima impressão de mim. Consegui responder a tudo, datas, fatos, mas sempre de modo aproximativo. Assim que ele me pressionava com questões ainda mais específicas, eu cedia. Por fim, me perguntou com desgosto: Por acaso já leu alguma coisa que não fosse o puro e simples manual escolar? Respondi: Estudei a ideia de nação. Lembra-se do autor do livro? Frederico. Vejamos o que compreendeu. Escutou-me com atenção por alguns minutos e então me dispensou bruscamente, deixando-me a certeza de ter dito tolices. Chorei muito, como se tivesse perdido em algum lugar por distração a parte mais promissora de mim. Depois pensei que me desesperar era uma bobagem. Desde sempre eu sabia que não era realmente boa. Lila, sim, era excelente. Nino, sim, era excelente. Eu era apenas presunçosa e tinha sido justamente punida. Entretanto, fiquei sabendo que tinha passado no exame. Eu teria um lugar para mim, uma cama que eu não precisava fazer à noite e desfazer de manhã, uma escrivaninha e todos os livros que eu precisasse. Eu, Helena Greco, a filha do contínuo, estava aos 19 anos, prestes a sair do bairro, prestes a deixar Nápoles, sozinha. Começou uma fuga de dias agitados, poucos trapos a levar, pouquíssimos livros, as palavras enfesadas de minha mãe. Se conseguir dinheiro, me mande pelo correio. Agora quem vai ajudar seus irmãos nas tarefas. Eles irão mal na escola por culpa sua. Mas vá, pode ir, quem se importa? Sempre soube que você se achava melhor que eu e que todo mundo. E depois as palavras hipocondríacas de meu pai. Estou sentindo uma dor aqui. Vai saber o que é. Venha para perto do papai, Helena, que eu não sei se quanto tempo ou quando você vai voltar ainda vai me ver vivo. E depois as palavras insistentes de meus irmãos. Se a gente lhe fizer uma visita, vamos poder dormir com você? Podemos comer com você? E depois Pasquale que me disse: Veja lá onde te leva todo esse estudo, Helena. Lembre-se de quem você é e de onde você veio. E depois Carmen, que não conseguia superar a morte da mãe, estava abatida, me fez um sinal de despedida e desandou a chorar. E depois Afonso, que ficou pasmo e murmurou: Eu sabia que você continuaria estudando. E depois Antônio, que em vez de prestar atenção ao que eu dizia e aonde ia, e ao que eu estava indo fazer, me repetiu várias vezes: Agora estou me sentindo muito bem, Helena. Tudo aquilo passou, era o serviço militar que me fazia mal. E depois Enzo, que se limitou a me estender a mão e a apertá-la tão forte que ficou dolorida por dias. E por fim Ada, que só me fez uma pergunta: Você já contou a Lina, hein? Já contou? E deu um sorrisinho e insistiu: Conte, ela vai explodir. Peguei a Via Filagieri, incerta sobre o que fazer. Me voltou à mente a inauguração da sapataria. Lila, vestida de grande dama e a ansiedade que a tomara por achar que não tinha mudado de verdade, que não tinha a mesma elegância das jovens daquele bairro. Quanto a mim, pensei realmente mudei. Me visto sempre com os mesmos trapos, mas tirei o diploma do liceu e estou indo estudar em Pisa. Mudei não só na aparência, mas em profundidade. A aparência virá logo, e não será mais aparência. Aquele pensamento, aquela constatação me deixou contente. Parei na frente de uma ótica, examinei as armações. Sim, eu preciso mudar de óculos. Os que eu tenho comem meu rosto.
Seria melhor uma armação mais leve. Pus os olhos numa armação redonda, círculos grandes e finos. Prender os cabelos, aprender a me maquiar. Deixei a vitrine e cheguei a Piazza de Martiri. Naquele horário, muitas lojas estavam as portas semicerradas e a dos solares estava a 3/4 fechada. Olhei ao redor. O que eu sabia dos novos hábitos de Lila? Nada. Quando ela trabalhava na charcutaria nova, não voltava para casa na hora do almoço, mesmo a casa estando a poucos passos. Ficava na loja comendo alguma coisa com Carmen ou conversando comigo nas vezes em que eu passava depois da escola. Agora que trabalhava na Piazza de Martiri, era ainda mais improvável que voltasse para casa na hora do almoço, um cansaço inútil, além de que o tempo à disposição era insuficiente. Talvez estivesse em algum bar, talvez passeasse à beira-mar com algum ajudante que com certeza tinha. Ou talvez estivesse descansando lá dentro. Bati na porta de metal com a mão aberta. Nenhuma resposta. Bati de novo. E nada. Chamei. Ouvi passos lá dentro. A voz de Lila perguntou: Quem é? Helena. Helena, ouvi-a exclamar. Levantou a porta e surgiu na minha frente. Fazia muito tempo que não a encontrava, nem de longe, e me pareceu mudada. Estava com uma camiseta branca e uma saia azul justa, bem penteada e bem maquiada, como sempre. Mas o rosto tinha como que alargado e achatado. Todo o corpo me pareceu mais largo e mais chapado. Ela me puxou para dentro e tornou a baixar a porta. O ambiente, luxuosamente iluminado, tinha mudado muito. De fato, parecia não uma sapataria, mas uma sala de recepções. Falou com um tom tão autêntico que acreditei nela. Que coisa maravilhosa lhe aconteceu, Helena, e como estou alegre de ver você vindo se despedir. Naturalmente, ela sabia de Pisa. Me abraçou com muita força e me deu 2 grandes beijos na bochecha. Os olhos se encheram de lágrimas e repetiu: Estou alegre de verdade. Então gritou, dirigindo-se à porta do banheiro. Venha, Nino, pode sair. Ela é inútil. Fiquei sem ar. A porta se abriu e Nino de fato apareceu com seu jeito habitual, cabeça baixa, mãos nos bolsos. Mas o rosto estava escavado pela tensão. Oi, murmurou. Não soube o que dizer e lhe estendi a mão. Ele a apertou sem energia. Então Lila começou a me contar muitas coisas importantes em poucas frases. Eles se viam às escondidas havia quase um ano. Para o meu bem, tinha decidido não me envolver ainda mais no imbróglio que, se descoberto, teria consequências até para mim. Estava grávida de 2 meses e prestes a confessar tudo a Stefano. Queria deixá-lo. Lila falou com um tom que eu conhecia bem, o tom da determinação com que se esforçava para expulsar qualquer emoção e se limitava a somar velozmente fatos e comportamentos quase com desdém, como se temesse que, caso se permitisse um simples tremor da voz ou do lábio inferior, tudo perderia as linhas de contorno, se romperia e arrastaria. Nino ficou sentado no sofá de cabeça baixa, fazendo no máximo uns sinais de concordância. Estavam de mãos dadas. Disse que aqueles encontros ali na loja, entre mil preocupações, tinham acabado no momento em que ela fizera o exame de urina e descobrir a gravidez. Agora, ela e Nino precisavam de uma casa para eles, de uma vida própria. Queria compartilhar com eles amizades, livros, conferências, cinema, teatro, música. Não suporto mais, disse. Essa vida que levamos separados. Tinha guardado em algum lugar um pouco de dinheiro e estava negociando o aluguel de um pequeno apartamento dos Campi Flegrei. 20.000 liras ao mês. Os dois se intocariam ali à espera de que o bebê nascesse. Como? Sem um trabalho, com o Nino precisando estudar, não consegui me controlar e falei: Qual a necessidade de abandonar Stefano? Você é boa em contar mentiras, já disse tantas a ele, pode perfeitamente continuar assim. Ela me fixou com os olhos apertados. Notei que tinha percebido nitidamente o sarcasmo, o fastio, até o desprezo que aquelas palavras continham por trás da aparência de um conselho amigável. Percebera, além disso, um brusco movimento de senho por parte de Nino, a boca entreaberta, como se quisesse dizer alguma coisa, mas que se contivera para evitar discussões. Ela rebateu. Contar mentiras me serviu para não morrer assassinada, mas agora prefiro que me matem a continuar vivendo assim. Quando me despedi desejando a eles tudo de bom, esperei, para o meu bem, nunca mais encontrá-la.
Os anos da escola normal foram importantes, mas não para a história da nossa amizade. Cheguei à faculdade cheia de timidez e embaraço. Logo me dei conta de que falava em italiano livresco, que às vezes beirava o ridículo, especialmente quando, bem no meio de um longo período rebuscado, me faltava uma palavra e eu preenchia o vazio italianizando um vocábulo dialetal. Comecei a pensar para me corrigir. Sabia pouco ou quase nada de convívio social. Falava muito alto, mastigava fazendo barulho com a boca. Precisei perceber o incômodo dos outros e tentar me controlar. Na ansiedade de me mostrar sociável, eu interrompia conversas, me pronunciava sobre assuntos que não me diziam respeito e assumia atitudes de muita intimidade. Tentei então ser gentil, mas distante. Uma vez, uma garota de Roma, depois de eu perguntar não sei o que, me respondeu fazendo um arremedo de minha cadência. E todas riram. Me senti ferida, mas reagi dando risada e acentuando o fundo dialetal, como se eu mesma debochasse de mim alegremente. Nas primeiras semanas, combati a vontade de voltar para casa e me trancar em minha dócil e habitual modéstia. Mas de dentro dela comecei pouco a pouco me distinguir e agradar. Agradei a alunas, a alunos e bebés e professores, aparentemente sem esforço, mas na verdade me esmerei muito, aprendi a controlar a voz e os gestos, assimilei uma série de regras e comportamentos escritos e não escritos. Submeti ao mais estrito controle o sotaque napolitano. Consegui demonstrar que era competente e digna de estima, mas sem nunca assumir ares snobs, fazendo autoironia sobre minha ignorância, fingindo-se suprema e surpresa com meus bons resultados. Sobretudo, evitei fazer inimigos. Quando alguma das meninas se mostrava hostil, eu concentrava minha atenção nela. Era cordial e ao mesmo tempo discreta, solícita, mas com compostura, e não mudava de atitude nem quando ela se tornava afável e vinha me procurar. Fazia o mesmo com os professores. Naturalmente, com eles eu tinha mais cautela, mas o objetivo era o mesmo: ganhar seu apreço, sua simpatia e seu afeto. Circulava em torno dos mais intratáveis e austeros, com sorrisos serenos e um ar devoto. Prestei os exames com regularidade, estudando com a costumeira e feroz autodisciplina. Ficava aterrorizada só com a ideia de me sair mal e perder aquilo que desde o início me parecera, apesar das dificuldades, o paraíso da terra. Um espaço todo meu, uma cama só para mim, uma escrivaninha, uma cadeira, livros, livros e livros. Uma cidade em tudo diferente do bairro de Nápoles, cercada apenas por gente que estudava e era propensa a discutir o que estudava. Me apliquei com tanta constância que nenhum professor nunca me deu menos de 30, e no intervalo de um ano me tornei uma estudante daquelas consideradas promissoras, cujos sinais respeitosos de cumprimento eram correspondidos com cordialidade. Houve apenas 2 momentos difíceis, e ambos nos primeiros meses. Certa manhã, a garota de Roma, que zombara de mim por causa do meu sotaque, me agrediu, gritando comigo na presença de outras estudantes que havia sumido dinheiro de sua bolsa e que eu o devolvi imediatamente. Ou ela me denunciaria à diretora. Compreendi que não podia reagir com um sorriso conciliador. Dei-lhe uma bofetada violentíssima e a cobri de insultos em dialeto. Todas se assustaram. Eu era uma pessoa tida como alguém que não levava as provocações a sério, e minha reação as desorientou. A garota de Roma ficou sem palavras, tão pouco o nariz que pingava sangue, uma amiga as acompanhou ao banheiro. Poucas horas depois, as duas vieram me procurar e a que me acusara de ladra pediu desculpas, tinha encontrado o dinheiro. Eu a abracei e disse que suas desculpas me pareciam sinceras, e de fato eu achava isso. Eu havia crescido em um meio que, mesmo se eu errasse em alguma coisa, nunca teria me desculpado. A outra grave dificuldade surgiu em torno da festa de boas-vindas que seria realizada antes das férias de Natal. Era uma espécie de baile de debutantes no qual, na prática, era inevitável participar. Entre as meninas não se falava em outra coisa. Os rapazes de Piazza del Cavaliere vieram. Era um grande momento de confraternização entre o setor feminino e o masculino. Eu não tinha nada para vestir. Fez frio naquele outono, nevou muito e fiquei encantada com a neve. Mas depois descobri como podia ser insuportável os gelos nas ruas, as mãos sem luvas que perdem a sensibilidade, os pés com frieiras. Meu guarda-roupa era composto de 2 vestidos de inverno costurados por minha mãe uns 2 anos antes, um casaco puído herdado de uma tia, uma grande encharpe azul que eu mesma fizera e um par de sapatos com meia sola consertados várias vezes.
Eu já tinha um bom tanto de problemas e não sabia como me comportar em relação àquela festa. Pedir ajuda às minhas colegas, a maior parte delas estava mandando fazer um vestido justamente para aquela ocasião, e era provável que, entre as roupas de todo dia, tivessem algo com que eu pudesse me apresentar. Mas depois das experiências com Lila, eu não conseguia tolerar a ideia de provar roupas de outras mulheres e descobrir que não caíam bem em mim. Então, fingir que estava doente estava propensa a essa solução, mas era deprimente. Estar em plena saúde, morrendo de vontade de parecer uma Nataka no baile com o príncipe Andrei, e em vez disso ficar sozinho olhando para o teto enquanto me chegava um eco da música, o rumor das vozes e as risadas. Por fim, fiz uma escolha provavelmente humilhante, mas da qual eu tinha certeza de que não me arrependeria. Lavei os cabelos, fiz um coque, pus um pouco de batom e coloquei um dos meus vestidos, aquele único mérito era de ser azul escuro. Fui para a festa e no início me senti incomodada, mas minha roupa tinha a vantagem de não suscitar invejas, mas ainda de provocar sentimentos de culpa que encorajavam a solidariedade. De fato, muitas conhecidas benévolas me fizeram companhia e vários rapazes me convidaram para dançar. Me esqueci logo de minha roupa e até do estado de meus sapatos. Além disso, naquela mesma noite conheci Franco Mari, um rapaz feinho, mas muito divertido, de uma inteligência rápida, desinibido e gastador. Um ano mais velho que eu. Era de uma família muito rica, de Reggio Emília, militante comunista, mas muito crítica em relação às tendências sociodemocratas de seu partido. Com ele, passei alegremente boa parte de meu escassíssimo tempo livre. Ele me deu de tudo: vestidos, sapatos, um casaco novo, óculos que me devolveram os olhos e todo o rosto, livros de cultura política, que era a cultura que ele mais apreciava. Aprendi com ele coisas horríveis sobre o stalinismo e fui incentivada a ler os livros de Trotsky, graças aos quais se formaram uma sensibilidade anti-stalinista e a convicção de que na URSS não havia nem socialismo nem muito menos comunismo. A revolução tinha sido interrompida e era preciso recolocá-la em marcha. Convidada por ele, fiz minha primeira viagem ao exterior. Fomos a Paris, a um congresso de jovens comunistas de toda a Europa. Mas vi pouco de Paris, passamos todo o tempo em ambientes esfumaçados. Da cidade, me ficou uma impressão de avenidas muito mais coloridas que a de Nápoles e as de Pisa. A irritação com os sons de sirenes da polícia e o espanto pela difusa presença de negros tanto nas ruas quanto nos ambientes em que Franco fez uma longa palestra em francês, muito aplaudida. Quando contei a Pasquale aquela minha experiência política, ele não quis acreditar que eu, justamente você, me disse, tivesse feito uma coisa do gênero. Depois se calou constrangido, quando lhe exibi minhas leituras declarando-me agora simpatizante do trotskismo. Por meio de Franco, também adquiri vários hábitos que mais tarde foram reforçados pelas indicações e pelas falas de alguns professores. Usar o verbo estudar, mesmo quando se lia um livro de ficção científica. Preparar fichas minuciosíssimas para cada texto estudado. Me entusiasmar todas as vezes em que me deparassem com passagens nas quais eram bem narrados os feitos da desigualdade social. Ele dava muita importância ao que chamava de minha reeducação, e eu me deixei reeducar de bom grado. Mas, para minha grande tristeza, não consegui me apaixonar. Gostei dele, gostei de seu corpo irrequieto, mas nunca o senti como indispensável. Aquele pouco que eu sentia se exauriu em breve tempo, quando ele perdeu a vaga na normal. Tirou 19 numa prova e foi mandado embora. Por uns meses nos escrevemos. Ele tentou voltar à escola, disse que só o fazia para estar perto de mim. Eu o encorajei a prestar um novo exame e ele fracassou. Nos escrevemos mais umas vezes. Depois, por um tempo, não soube mais nada dele. Isto, grosso modo, foi o que me aconteceu em Pisa do final de 1963 ao final de 1965. Como é fácil falar de mim sem Lila. O tempo se aquieta e os fatos salientes correm pelo fio dos anos como bagagens de esteira de um aeroporto. Você os apanha, os coloca na página e está feito. Mais complicado é dizer o que naqueles mesmos anos aconteceu com ela. Nesse caso, a esteira retarda, acelera, faz uma curva brusca, sai da rota. As malas caem, se abrem, seu conteúdo se espalha aqui e ali. Objetos dela vão parar entre os meus, sou forçada para recolhê-los e retornar ao relato que me diz respeito, ampliando frases que agora me soam demasiado sintéticas. Por exemplo, se Lila tivesse ido à normal em meu lugar,
Ela por acaso deixaria passar as brincadeiras maldosas? E na vez em que eu dei uma bofetada na garota de Roma, quanto influiu em mim seu modo de se comportar? Como ela fez, mesmo à distância, para varrer minha afabilidade artificial, até que ponto foi ela que me deu a determinação necessária? Até que ponto me ditou até os insultos? E aquela ousadia quando, entre mil temores e escrúpulos, eu puxava Franco para meu quarto, de quem me via senão seu exemplo. E a sensação de descontentamento quando eu percebia nitidamente que não experimentava amor por ele, quando constatava minha frigidez sentimental, de onde irradiava senão por contraste da capacidade de amar que ela demonstrara e que estava demonstrando. Sim, é Lila que torna a escrita difícil. Minha vida me leva a imaginar como teria sido a dela se por acaso lhe houvesse cabido aquilo que me coube, que uso ela teria feito da minha sorte. E sua vida se apresenta continuamente na minha, nas palavras que pronunciei, dentro das quais há muitas vezes um eco das suas, naquele determinado gesto que é uma readaptação de um gesto dela, naquele meu a menos que é assim por um seu a mais, naquele meu a mais que é a caricatura de um seu a menos, sem contar o que ela nunca me disse, mas me deixou intuir, o que eu não sabia e depois li em seus cadernos. Assim, a narrativa dos fatos precisa acertar as contas com filtros, remissões, verdades parciais, meias mentiras, do que resulta uma extenuante mensuração do tempo passado, toda baseada no metro incerto das palavras. Devo admitir, por exemplo, que os sofrimentos de Lila me escaparam por completo. Como ela tomou Nino para si, como ela, com suas artes secretas, ficou grávida dele, não de Stefano. Como por amor estava a ponto de cometer um ato inconcebível no ambiente em que tínhamos crescido, abandonar o marido, jogar fora o conforto recém-adquirido, arriscar ser assassinada junto com o amante e o bebê que trazia no ventre. A considerei feliz, daquela felicidade tempestuosa dos romances, dos filmes e dos quadrinhos, a única que naquela época realmente me interessava, vale dizer, não a felicidade conjugal, mas a felicidade da paixão, uma furiosa confusão entre mal e bem que acontecera com ela e não comigo. Eu me enganava. Agora volto atrás ao instante em que Stefano nos levou embora de Ischia, e sei com certeza que desde quando a embarcação se afastou do cais e Lila se deu conta de que não veria mais Nino de manhã, a esperá-la na praia, que não teria mais discutido, falado e sussurrado com ele, que não nadariam mais juntos, que não se beijariam, abraçariam e amariam, ela foi violentamente marcada pelo sofrimento. Em poucos dias, toda a sua vida de senhora Carraque, equilíbrios e desequilíbrios, estratégias, batalhas, guerras e alianças, aborrecimentos com fornecedores ou com a clientela, a arte de embromar no peso, a dedicação de acumular dinheiro na gaveta do caixa, se desmaterializou. Perdeu realidade. Concreto e verdadeiro era só Nino, e ela que o amava, que o desejava dia e noite, que se agarrava ao marido no escuro do quarto de casal só para se esquecer do outro, nem que por poucos minutos. Um horrível intervalo de tempo, pois era justamente naqueles minutos que sentia mais forte a necessidade de tê-lo, de modo tão nítido e com tal exatidão de detalhes, que empurrava Stefano como um desconhecido e se refugiava num canto da cama, chorando e gritando insultos, ou fugia para o banheiro trancando-se a chave.